Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Bom Dia com Propósito. O nosso encontro matinal todos os dias de segunda a sexta, às 6h01 da manhã aqui nesse canal. Eu sei que se você ainda não é inscrito nesse canal, você vai se inscrever agora mesmo para estar comigo aqui ligadinho todas as manhãs, né, participando aqui dessa palavra abençoada, ouvindo uma palavra de sabedoria para o teu coração e orando juntamente comigo. Então seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade para comentar aqui o que você achou, para comentar suas experiências e para comentar também seu pedido de oração. Ao final de cada live nós sempre fazemos uma oração apresentando os pedidos de oração de cada pessoa. Então, continue comigo, se possível, nesse momento. Eu gostaria que você compartilhasse o link dessa live no grupo que você está, no grupo da família, e fosse aí convidando outras pessoas para começar o dia conectado com Deus. Olha, a importância de você participar de programas como esse, todos os dias de manhã, é que antes de você ir trabalhar, antes de levar as crianças para a escola, antes de estudar, antes de começar o seu dia de fato, você dedica as primícias, os primeiros minutos do teu dia, as primeiras horas, né, os primeiros momentos do seu dia para Deus, né? Tanto você fica em conexão com Deus, aprendendo sobre a palavra dele, ouvindo algo a respeito das coisas da eternidade, né, das coisas de Deus, e também você entra em oração juntamente comigo para se conectar com o mundo espiritual. Como eu sempre falo aqui nesse canal, o mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico. Isso não é uma questão religiosa. Isso não é porque eu sou da religião A, da religião B, então por isso que eu me dedico a essa parte espiritual. Isso é uma questão de inteligência. Porque se você quer viver uma vida de forma inteligente, desfrutar do melhor da vida de forma plena, você precisa dar essa devida atenção para a tua parte espiritual, porque nós não somos feitos só de emoções, só o nosso lado emocional. Nós precisamos também alimentar o nosso lado espiritual, nos conectarmos com Deus, expressarmos a nossa gratidão a Ele, e entre outras coisas, né? Estar ali sempre pedindo a proteção de Deus sobre a nossa vida, certo? Então, hoje nós vamos dar continuidade àquilo que nós estamos falando essa semana sobre a supremacia das palavras, o poder das palavras, o poder da língua, né? Nós falamos no primeiro dia sobre o livro de Tiago, onde Tiago vem nos dizer, Tiago, o discípulo de Jesus, vem nos dizer que uma fonte de água não pode jorrar dois tipos de água, ou vai jorrar água doce ou vai jorrar água salgada. A mesma boca que eu uso para louvar a Deus, engrandecer a Deus, eu não posso usar para amaldiçoar os homens, entende? Então o Tiago deixou isso registrado, e claro que nós vamos também ao longo da semana ver outros provérbios e outros textos que vêm nos despertar sobre essa importância da gente frear a nossa língua, de a gente direcionar nossas palavras no tom certo, no momento certo, para a pessoa certa, e quando nós sabemos também quando é hora de calar, certo? Hoje especificamente nós vamos falar sobre dois tipos de boca. A boca que é a boca física, que eu me alimento, que eu falo, né, que eu expresso aquilo que está no meu coração, como diz a Bíblia. A boca fala do que o coração está cheio. Se não me foge a memória, em Mateus 15, Evangelho de Mateus, capítulo 15, Jesus disse assim, no momento em que ele foi indagado, que ele foi questionado sobre os discípulos dele se sentarem para comer sem lavar as mãos, né? Para os fariseus, que era quem questionava, isso era um anti-higiênico, né? E até de fato. Mas o fato dos discípulos negligenciar essa parte chamou a atenção dos fariseus, né? De forma talvez invejosa, questionaram a Jesus por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos. E Jesus deu uma resposta muito sábia que tem tudo a ver com isso que a gente está tratando aqui essa semana. Jesus respondeu a eles assim: olha, vocês estão tão preocupados com essas tradições, esses detalhes, vamos dizer assim. Mas ele disse: o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Não que eu possa colocar qualquer tipo de comida, qualquer coisa na minha boca, porque pode fazer mal para a nossa saúde. A gente tem que estar sempre tomando cuidado, né, com a nossa alimentação. Mas o que Jesus quis dizer é que se eu dedico toda a minha atenção para rituais, tradições, detalhes, né, de higiene, de forma até compulsiva, que era como os fariseus estavam fazendo, de forma religiosa, e não me importo com aquilo que sai da minha boca, aí eu tenho um problema. Porque aí eu não estou contaminando só o meu corpo. Como nós vem alguns dias já falando sobre a importância das palavras, que elas vão trazer
efeitos até para o nosso corpo, porque o nosso corpo sente, absorve aquela palavra quando eu xingo ou quando eu lanço uma palavra ruim, amarga, um palavrão, uma coisa. O meu corpo sente essa vibração, essa energia, mas também o meu emocional sente e o meu espírito sente. Então, nas 3 esferas, nós somos atingidos pelas nossas palavras, tanto para o lado ruim quanto para o lado bom, certo? Então, quando Jesus deu essa resposta para os fariseus, o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai da sua boca. Porque o que sai da sua boca procede do seu coração. E que Jesus quis dizer é que, a depender do estilo das tuas palavras, você vai revelar o que está lá dentro do teu coração. Se o teu coração está saudável emocionalmente, ou se o teu coração está doente, destruído, né? E aí entra a situação, por exemplo, das pessoas que são muito ingratas, que estão sempre reclamando, estão sempre encontrando um defeito, olhando sempre o lado negativo da vida, olhando sempre o lado negativo das circunstâncias, sempre achando alguma coisa para criticar, para reclamar. Então essa pessoa está com um coração ingrato, está com um coração insensato, como eu costumo dizer também. Então, querido, voltando aqui para o nosso tema de hoje, dessa live, dessa manhã, nessa quarta-feira, o que eu quero deixar assim, de mensagem para o teu coração é que nós temos 2 bocas. A boca que nos alimenta fisicamente, qual nós expressamos, né, qual eu estou me comunicando com você nesse momento, falando aquilo que está no meu coração. E a boca da alma. A boca da alma você vai ouvir falar pouco sobre ela, porque poucas pessoas param para meditar sobre a importância disso. Mas é tão importante, porque pense comigo, Ellen, o que é a boca da alma? A boca da alma nada mais é do que o teu ouvido. Porque da mesma forma que eu pego um alimento aqui, uma lasanha da vida, uma sopa, me alimento para o meu corpo físico ficar forte, eu me sustentar, né? Continuar aí nas minhas atividades com energia. Quando eu me alimento pela audição, aquilo que eu ouço, seja minhas músicas, seja uma conversa, seja um diálogo entre alguma pessoa, seja um parecer técnico de uma pessoa que tem domínio sobre tal assunto, um professor, um mestre, enfim, seja qualquer informação que eu absorvo pela minha audição, pelo meu ouvido, isso vai entrar para minha alma e vai trazer algum resultado, vai trazer alguma consequência. Eu vou te dar um exemplo de um termo que a gente usa bastante, ultimamente vem usando, né? Depois do boom da pandemia, que é o termo obesidade mental. A gente ouve muito alguém nos alertar sobre o seguinte: cuidado com a obesidade mental. Cuidado você que está comprando muito curso e não adquire os cursos, e não absorve, não assiste os cursos completamente e vai assistir um pedaço de outro, então vai assistindo e adquirindo e guardando aqui como se fosse um guarda-roupa, né? Bem gigante no teu cérebro, e vai guardando informação, mas não aplica, mas não coloca em prática. Aí o que você está fazendo? Cometendo uma obesidade mental. Então é dessa boca que eu quero te falar hoje, porque de nada adianta a gente ser sutil nas nossas palavras, a gente ficar, ou pelo menos ficar lutando, porque não é nada fácil, não é tipo assim, você tem que ser educadinho, você tem que ser freio na sua língua, é muito fácil falar, mas eu e você, seres humanos, mortais, de carne e osso, de vida como cidadão comum, sabe quanto que é desafiador. Jesus sabia que para nós também era desafiador, mas quando a gente vai para a vida prática, para a vida com filhos, com marido, com esposa, para a vida com pessoas no convívio social de um modo geral, a gente percebe quanto que às vezes é desafiador pensar primeiro antes de liberar uma palavra. Isso é muito desafiador. Não que seja impossível, mas é desafiador. É necessário exercício, como nós falamos, se eu não me engano, ontem. É necessário praticar, todo dia praticar, porque a prática leva à perfeição, eu vou aperfeiçoando. Então você tem que praticar o domínio próprio, o domínio da tua língua, o autocontrole, como a ciência chama. Então, voltando aqui para falar sobre a boca da alma, por que, Ellen, que é tão importante aquilo que eu estou absorvendo, que eu estou comendo, que eu estou alimentando a minha alma? Porque eu posso ficar com obesidade mental? Não só por isso. Porque aquilo que eu estou alimentando a minha alma vai, de uma certa forma, atingir a saúde das minhas emoções. Pense comigo. Você já estava num dia assim, mais ou menos. Você não estava no dia mega alegre, porque ninguém faz isso num dia mega alegre e feliz. Mas você estava num dia meio
meio assim, meio lá, meio cinza, como eu costumo dizer. E você colocou uma música triste, né? Uma música com a letra assim que te lembrou uma cena do teu passado doloroso. E você começou a chorar desesperadamente, não aguentando se controlar. E de repente você começou a chorar, e veio uma dor levando outra, e você colocou uma outra música e começou a chorar. E aí a tua alma de repente estava retraída, ferida, magoada, e aí você foi lembrando de dores que nem sabia que tinha, nem sabia que tinha acontecido com você. Mas aí a tua consciência te trouxe de volta, te trouxe a memória. Por quê? Porque a tua alma recebeu um alimento que ativou essa emoção em você de tristeza, de amargura, de ressentimento, de mágoa. Tudo isso pode acontecer a depender daquilo que eu estou alimentando a minha alma. E Aline, por que essa questão de eu alimentar minha alma pelo meu ouvido e também pelos meus olhos? Já nós vamos falar sobre isso, que são dois tipos, né? Mas basicamente é o ouvido, mais propriamente o ouvido. Por que eu tenho que me importar tanto com o que eu ouço? Não só de música, tá, gente? De filme, que pode te acionar gatilhos mentais, emocionais. Nem todos os filmes foi feito para todo mundo assistir, gente. Nem todo livro foi feito para todo mundo ler. Há livros, eu que posso considerar assim uma leitora ativa, né? Não sou tão boa leitora como eu que gostaria de ser, mas me considero uma leitora ativa. Há livros que eu li no meu passado que não fez muito sentido para mim. Aí passou uns anos, 3, 5 anos, vou ler esse livro de novo, vou dar uma olhada nele de novo. E aí quando eu li, eu tomei um choque. Eu falei, como assim quando eu li esse livro pela primeira vez não fez sentido para mim? Como assim eu não entendi o que estava escrito? Na Bíblia acontece muito isso comigo. Eu já conhecia o texto, já conhecia mais ou menos o que estava ali, né? Claro que o cérebro não guarda 100% daquilo que você... Não tem como você memorizar 100% de tudo que você lê e ouve. Mas eu já tinha uma noção, e quando eu parei para reler aquilo que eu já havia lido, eu tomo aquele impacto. Por quê? Agora eu vou te explicar por quê. Porque quando eu li a primeira vez, eu não tinha maturidade suficiente, né, vivências, experiências, expansão de consciência. Eu não tinha tudo isso para poder absorver o máximo, para poder reter o máximo de conhecimento e do sentido do que aquele texto está querendo transmitir para mim. Você entende? Então tem pessoas que caminham em passos mais lentos rumo à maturidade. Não porque ela tem algum tipo de retardo ou porque ela seja burra, nada disso, gente. Eu não acredito nessa questão de fulano é burro, eu não acredito. Acredito que essa pessoa tem algum tipo de bloqueio de aprendizagem que foi causado lá atrás, no passado dela, na infância, e que ela se limita. São crenças limitantes. Eu não consigo. Eu tô preguiça de estudar. Não, eu não gosto de estudar, eu não aprendo. Então a pessoa mesmo se limita, mas se ela quiser, ela aprende. Se ela apostar, acreditar nela, ela sempre aprende. Porque eu sou um testemunho vivo dessa questão, mas eu não quero fugir do nosso assunto. Mais pra frente eu posso falar sobre isso aqui no canal. O que eu quero falar aqui é que, dessa questão que eu falei, que nem todo livro foi feito para todo mundo ler, porque tem pessoas que, por caminhar em passos lentos rumo à maturidade, determinado livro ela não vai chegar a idade certa para ela ler aquele livro que ela não vai entender. Porque ou ela vai julgar, ela vai criticar o autor, ou ela a mente dela vai sofrer uma reviravolta, enfim. Então isso que eu tô falando hoje sobre a boca da alma, vale para livros, vale para filmes, vale para novela que seja, série, vale para música, vale para todo tipo de expressão visual, auditiva. Por quê? Porque ali vale para audiolivros também, né? Hoje em dia tem audiolivros. Porque aquilo ali tá servindo de alimento para minha alma, certo? E a hora que isso entra no meu organismo, e aí eu já falo de meu organismo emocional, né? Meu sistema de alma, minha alma, a hora que isso entra, né? Isso se mistura com as minhas emoções e às vezes elas podem tomar um rumo, uma direção errada. Quantas vezes que você tava assim vou te dar um exemplo agora. Você tava assim num dia belíssimo, maravilhoso, só comemoração, feliz da vida, não sei, teve e aí dias de muito amor com o seu cônjuge ou com seus pais, fez uma viagem ou com seus filhos, tá vivendo aquele momento assim, o auge do festejo. E de repente, uma palavra, uma frase que você ouviu do seu chefe,
ou do seu líder, pastor, do seu padre, enfim, né? Que você ouviu e pronto, você murchou. Você perdeu até a fome. Costumo dizer assim, que a questão emocional ela é tão séria que uma palavra de uma pessoa, uma palavra pode fazer você perder a fome, pode fazer você perder a direção. Às vezes é bom você evitar até dirigir, se você dirige, a depender da situação, é bom você evitar até dirigir, que é para não ir de encontro à morte. De tão sério que é essa questão da alma, do alimento da alma. Porque o que eu alimento a minha alma é o que vai refletir nas palavras que saem da minha boca física. Exatamente assim. Então, assim, uma porta de entrada é a boca da alma, não se esqueça, ouvidos, olhos, uma porta de entrada, e aí vai acontecer um processo aqui dentro de mim, é o que vai fazer com que eu transmita com palavras. E de repente, eu tô lá num leve momento eufórico com o meu marido, de alguma coisa que ele fez que me aborreceu, que eu pedi para ele fazer, ele não fez, e aí, dado isso que eu alimentei a minha alma, o filme que eu vi um casal brigando, que alguma coisa aconteceu, não sei, tô dando só um exemplo, gente. Isso que eu penso que não me atingiu, o que é isso? Esse filme violento não me atinge. Isso não muda em nada na minha vida. Será que não muda mesmo? Para algumas pessoas eu acho até que não faz muita diferença, mas para outras faz uma diferença enorme. Principalmente se mexer com, se acionar gatilhos do seu passado, com algum complexo que você tenha. Um complexo de imagem, por exemplo, tem pessoas que têm problemas com autoimagem, não gosta de se olhar no espelho, não gosta de tirar foto, não gosta da sua aparência. Então, de repente, assistir um filme que acionou o gatilho, ou vamos colocar assim, ler um livro que acionou um gatilho, ouvir uma música que acionou um gatilho da aparência, da imagem, e aí, do nada, tá tomando café da manhã com a família, uma palavra que o filho disse e pronto. Ele já se armou, porque já pensou que foi uma alfinetada, que foi uma, como é que a gente fala, indireta, que foi um problema, que foi... E não é porque as emoções já estão aqui, abaladas, elas já estão bagunçadas, dado aquele alimento tóxico, aquele alimento impróprio, aquele alimento, vamos colocar assim, altamente calórico que você consumiu para tua alma, entendeu? Que inchou, que inflou, que fez aí algum efeito adverso, causou algum efeito adverso e você expressou. E aí você já acorda no mau humor porque foi dormir e assistiu esse dito filme que eu tô falando. Ou porque acordou de manhã e não tava aqui conectado comigo. E já começou a ouvir uma música que já colocou o teu dia para baixo. Você tá conseguindo entender onde eu tô querendo chegar? Então, de nada adianta nós passarmos essa semana toda falando sobre controle a sua língua. O que sai da boca é o que procede do coração, como Jesus disse. Não que isso seja irrelevante. Mas de nada adianta a gente tratar tanto disso e não falar do principal, que é a nossa alma, que é o alimento da nossa alma, que é aquele estoque de informação, de conhecimento, de notícia também, gente. Esqueci até de falar de notícias de jornais, sabe que às vezes o jornal é um pouco tendencioso, causa pânico, e aí você assiste o jornal e sai de lá mais abalado do que tudo, né? Então, é muito importante você saber fechar a sua boquinha da alma ou dosar aquilo que você vai consumir, o tipo de conteúdo que está se consumindo. E eu queria que você meditasse nisso, principalmente, gente, falei aqui de filme, falei de novela, falei de música, falei de livro, mas faltou um ponto que eu acho que é o principal hoje, nos dias atuais, que é as redes sociais, o conteúdo que tu consome lá. Se tu tá numa rede social e tu não tem maturidade para estar nela, porque ali eu chamo a rede social de terra da perfeição, né? Que todo mundo é infalível, ninguém posta uma foto que tá brigado, ninguém abre uma live quando tá um conflito no casamento, né? Então você só posta o lado bom, você só posta a conquista, você só posta as suas viagens, você só posta só a parte boa. Então tem gente que não tem maturidade para estar ali assistindo a vida do outro, a vidinha perfeita, que não é, gente. Ninguém tem vida perfeita, acredite nisso, não se iluda. Porque fulano tá separando, mas parecia ser tão perfeito o casamento deles. Não, você não conhece os bastidores. Então, se você não tem maturidade para isso, se você fica se corroendo, porque fulano consegue, eu não consigo. Porque fulano tá lá na frente e eu ainda tô engatinhando. Então, se você não consegue respeitar o teu tempo, o teu processo, né? O símbolo aqui do nosso programa de encontro matinal é a borboleta, porque representa o processo.
Eu preciso respeitar o meu processo. Se alguém abrir o casulo da borboleta dias antes, né, do que ela abriria sozinha, naturalmente, ela não vai resistir. Já tentaram fazer isso, sabia? Pode pesquisar aí na internet, já tentaram fazer isso e a borboleta não vai conseguir sobreviver porque ela não respeitou o processo, entendeu? Da mesma forma que se alguém tentar manter aquele casulo mais fechado, sem enrolar ele com fita, com qualquer outra coisa, impedir que a borboleta saia naturalmente no tempo certo, para que ela fique lá mais tempo, ela vai morrer. Você entende que cada um tem o seu processo? Então, se você não tem maturidade para respeitar o seu processo, se você olha a evolução do outro e não consegue se conter internamente, e aí uma avaliação que só você pode fazer, eu não tenho como fazer por você, ninguém da sua família tem como fazer por você, é você dentro de você. Bom, se eu não tenho maturidade para ficar aqui vendo isso aqui, se tá me fazendo mal, se tá me intoxicando, se tá maltratando a minha alma com isso que eu tô me alimentando, então eu vou desativar, eu vou desconectar um pouco, e aí é onde que tu vai se testando para saber também se você não tá viciado, né? Porque se você não tá conseguindo ter controle, ficar um dia sem postar ou ficar um dia sem acessar para olhar a vida dos outros, então você tem um problema, certo? Então, queridos, eu acho que por hoje nós falamos o necessário para você entender sobre a boca da alma, a boca física. Não adianta eu cuidar só da boca da língua física, que eu vou falar para o meu filho, que eu tenho que falar. Não adianta se eu não souber cuidar da boca da alma, cuidar daquilo que está entrando, aquilo que eu estou me alimentando, aquilo que eu estou sustentando, enchendo o meu espírito, a minha alma. Isso é o que você está fazendo agora, assistindo aqui comigo. Não sei que horas você vai assistir isso aqui, mas não importa. Isso o que você está fazendo está alimentando a sua alma, você está te trazendo expansão de consciência. Poxa, eu tenho que me ligar, eu tenho que despertar, eu tenho que tomar cuidado, porque eu estou cuidando, estou preocupando tanto em ser uma pessoa que sabe se comunicar, e ser uma pessoa mais paciente, ser uma pessoa mais isso, mais aquilo, estou me preocupando tanto, porque eu não estou evoluindo, mas não estou olhando para esse detalhe, a minha parte emocional, a minha alma. Alma é emoção, gente, coração, mente. Coração, mente é o que entra, fica retido lá, guardadinho, e depois fica funcionando, sabe como que é? Sabe aqueles gases tóxicos que são usados, né, pela polícia, são usados também na guerra? Pois é, quando alguém joga lá aquele gás tóxico, sai infectando todo mundo. Algumas coisas que você consome entram na tua alma, na tua casa emocional, vou dizer assim, como que cada cômodo fosse uma emoção, e sai intoxicando tudo. Fica insuportável, insustentável. E às vezes você não sabe por que tá assim. Ai, meu Deus, mas por quê? Ai, Senhor, por isso. E aí você tá achando que vai resolver só com uma oração. Você tá achando que vai resolver só com um devocional como esse todas as manhãs. E não vai, querido. Querida, você precisa ter essa consciência e procurar filtrar o que você vai consumir. Eu filtro. Você tem que filtrar. Ai, o que eu vou consumir? Ah, essa pessoa que eu já sei que não tem bom testemunho. A gente fala bom testemunho, mas, por exemplo, essa pessoa não dá exemplo daquilo que ela fala, então eu não vou seguir essa pessoa, eu não vou ouvir essa pessoa. Ah, essa pessoa aqui tem um discurso de ódio. Ah, essa pessoa aqui não segue os mesmos princípios que eu sigo. Então não faz sentido eu acompanhar ela, acompanhar a vida dela, saber? Entende? Então é você que tem que fazer esse filtro para a sua própria evolução, tá bom? Nessa quarta-feira eu quero desejar bênçãos, vitórias, sucesso para a tua vida, força para continuar. Nós vamos agora iniciar nossa oração. Eu estou olhando aqui, quero que você deixe aí já o seu pedido de oração. Você que foi entrando, você que está entrando agora, deixe o seu pedido de oração, o nome, né? Se você quiser deixar alguma causa específica, nós vamos apresentar juntos e vamos pedir para Deus sabedoria para alimentar a nossa alma, de coisas boas, alimentar da palavra de Deus. Que a palavra de Deus, gente, não é a Bíblia de uma forma só que de uma forma religiosa. Às vezes você não professa nenhuma religião, mas se você tem esse entusiasmo de estar aqui assistindo uma live como essa, por exemplo, essa força, você pode ter certeza que não é algo de você. Me deu vontade de assistir esse vídeo, não é. Eu sou uma pessoa que não acredita em acaso.
Eu não vivo a minha vida, eu não levo a minha vida por acaso. E eu acredito também que toda pessoa que tem fé em Deus não vive uma vida de acaso. Eu acredito em propósito. Então, cada coisa que acontece no meu dia, do amanhecer ao anoitecer, cada passo, cada pessoa que cruza o meu caminho, cada conteúdo que eu consumo, como eu estou conectado com Deus, então, Deus ele quer me ensinar algo aqui. E eu quero aprender, e eu estou aqui para absorver, eu estou aqui para crescer. Então, eu tenho certeza que Deus conectou você aqui, essa palavra falou com você nesse dia, tá bom? Ó, não esquece de encaminhar o link dessa live para alguém que precisa aprender sobre isso. Que precisa vigiar com o que está alimentando a alma, aquele seu parente, aquela sua amiga, aquele seu amigo que precisa de algo assim para ele tomar um choque de realidade e despertar sobre o que tem alimentado. Você tem nutrido bem as suas emoções, tem nutrido bem a sua alma? Porque se eu não cuidar disso, muito dificilmente eu vou conseguir controlar o que sai daqui. Porque o que sai daqui da minha boca, através da minha língua, procede do coração. E se o coração estiver contaminado, não tem como, querida. Não tem como eu evoluir, não tem como eu ver crescimento, tá bom? Então vamos orar agora e feche seus olhos se você puder. Se não ouça essa oração, se concentre comigo, dedicando a Deus o seu pedido de oração, tá bom? Pai, nessa hora eu quero apresentar a vida dessa pessoa que me assiste, não importa o horário que essa pessoa está me assistindo. Aquilo que ela colocou agora no seu coração diante de Deus e apresentou a Ti, Pai, como prioridade, como necessidade de provisão do Pai Eterno. Eu peço que nessa hora, em nome de Jesus, essa pessoa seja visitada, essa pessoa seja poupada, livrada na saída e na entrada da sua casa. Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa que está precisando da tua ajuda para curar suas feridas emocionais. Senhor, essa pessoa que não estava percebendo, não estava enxergando o que ela estava alimentando a alma dela, não estava se dando conta do alimento que ela estava oferecendo para sua alma. Nessa hora eu te peço de expansão de consciência, discernimento, entendimento, sabedoria. Em nome de Jesus eu apresento todos os pedidos de oração específicos, aqueles que apresentaram os nomes dos seus parentes, aqueles que apresentaram o seu casamento, seus filhos. Eu oro para que o Senhor responda cada pedido de oração. Essa pessoa que ficou até o final dessa live, participando dessa oração, que o Senhor recompense de uma forma especial e dê força para essa pessoa estar juntamente conosco aqui, mais vezes se alimentando, aprendendo, sendo edificado, restaurado, abençoado, a sua casa, a sua família, os seus negócios, o seu emprego, essa pessoa que está desempregada, que o Senhor ampare, que o Senhor abra as portas, que o Senhor tenha misericórdia e sabedoria para essa pessoa se capacitar, se esforçar, ser corajoso, como o Senhor disse para Josué, ser forte e corajoso, para que o Senhor venha fazer a sua parte na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, nessa hora eu declaro bênção, uma quarta-feira iluminada, os passos dessa pessoa sendo guiado e conduzido por Deus, sabedoria divina, visão divina, discernimento, e é o que eu ministro nessa manhã sobre a vida dessa pessoa, sobre o seu lar e sobre a sua família, e que os passos dessa pessoa sejam conduzidos nessa semana, desde agora e para todo sempre. Amém. Querido, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Deus abençoe a sua vida de uma forma especial. Amanhã eu te aguardo aqui para esse encontro especial, às 6h01 da manhã. Um beijo e até amanhã.